Então, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui para acompanhar mais um estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossos palestrantes hoje são Vinícius, que vai falar sobre liberdade de pensar, as questões 833 e 834, e Kátia, que vai falar sobre o tema do Evangelho de 1 a 5. Então, antes de começar o nosso estudo, eu quero convidar a todos para, nesse momento, fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração para começar o nosso trabalho. A fim de que possamos compreender melhor os motivos e o objetivo da trajetória de cada um. Ilumina, Senhor, a todos que aqui estão, em especial nossos palestrantes, que sejam intuídos pelos bons espíritos e que nós todos possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos e as palavras que nos forem ditas na noite de hoje. Assim, querido mestre, queridos espíritos da nossa fraternidade espírita de aldeia, pedimos permissão para darmos por iniciado mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Eu passo agora então a palavra para Vinícius fazer sua palestra sobre o Livro dos Espíritos. Olá pessoal, boa noite a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita de Aldeia, nessa terça-feira, em que a gente divide a palestra em dois momentos. O primeiro, como falou Márcia, é o do Livro dos Espíritos, e logo em seguida, hoje Kátia vai falar, né, sobre o Evangelho. Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês, e vou desde já alertar que a internet aqui está bastante instável hoje. Durante o dia inteiro teve bastante instável, e nas aulas de hoje eu tive que desligar o vídeo para conseguir chegar até o fim. Então, se por acaso eu começar a cair, não me avisem, porque eu já terei caído, mas eu vou desligar o vídeo para ver se eu consigo chegar até o fim. Qualquer coisa me passa uma mensagem. Bom, na noite de hoje a gente tem, né, os itens 833 e 834, que são duas partes que são, na verdade, só duas questões, que está entre os capítulos, dois subcapítulos, e ele tem um título que chama Liberdade de Pensar. E essa passagem, ela lembra muito as palavras de Paulo, quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E toda vez que a gente fala liberdade, né, já dá essa ideia de que a gente pode, né, qual é o limite da liberdade. E o que é completamente, né, e será que existe no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual goze, né, ele de absoluta liberdade? Bom, como eu estava falando, a gente saiu do capítulo escravidão, está indo para o capítulo de liberdade de consciência, e fez uma breve pausa de duas questões nesse subitem liberdade de pensar. E essas duas questões, por si só, elas já são muito interessantes, da forma como Kardec colocou, porque a primeira ele vai responder, né, os espíritos vão responder que
No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Mas essa seja a palavra-chave aí. Ilimitada liberdade. Pois que não há como pôr-lhe peias. A gente não consegue pôr algemas sobre o pensamento. Então, é no pensamento que o homem vai gozar de ilimitada liberdade. Pode-se deter-lhe o voo, porém não aniquilá-lo. Primeira pergunta, então, dá a ideia de que ele goza de ilimitada liberdade. Mas na segunda, ele já pergunta, bom, se ele tem ilimitada liberdade, será que ele pode fazer tudo o que ele quer? Então, essa é a ideia. É como se ele colocasse a primeira pergunta que abrisse e a segunda que trouxesse as consequências, ou então que impôs algum limite a essa ilimitada liberdade. Limitada liberdade não significa também ilimitado possibilidades de fazer o que quer, né? E limitada liberdade também não traz responsabilidade. Então, a 834 ela vai dizer: é responsável o homem pelo seu pensamento. Perante Deus, em outras versões, em outras traduções do Livro dos Espíritos, ele vai inclusive dizer que ele vai botar um sim aí. É responsável o homem pelo pensamento? Sim, né? Ele o é perante a Deus. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Bom, será que Deus é aquele homem que senta no trono e condena e absolve, que traz para cá e traz para lá segundo a justiça? A questão 621, ela já traz a noção de que, bom, nem tudo deve ser regido ao pé da letra, né? Onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência, já responderam os espíritos. Então, como é que funciona essa questão de condenar, absolver segundo a justiça? E aí, a doutrina espírita é riquíssima de exemplos que mostram assim o que é realmente esse condenar e absolver. Ou seja, ele tem no primeiro momento ele vai guardar a liberdade limitada de pensar, mas no segundo momento ele vai ser responsável pelaquilo que pensa, pelas suas ações e intenções, né? E como tudo, né? A ação ela vai começar a partir dessa intenção. O que vai direcionar a ação ou a intenção? Hoje é um dia muito filosófico, viu? Já vou dando aí um alerta. Então, Emmanuel, num livro chamado Pensamento e Vida, ele vai dizer que a mente humana ela pode ser comparemos a mente humana, ele diz, a um espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então, imagine a mente humana como sendo dividido em departamentos. É uma grande empresa e nessa grande empresa você divide a mente humana no departamento do desejo. E lá operam-se os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Só que na mente humana tem um segundo departamento, que chama o departamento da imaginação. Nesse departamento, o espírito amealha as riquezas do ideal amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O terceiro departamento se chama departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E um quarto departamento, entre outros, chama-se departamento da inteligência, que dilata os patrimônios da evolução e da cultura. Só que Emmanuel coloca que acima de todos esses departamentos, se eles forem deixados livres, simplesmente para operar ao seu bel prazer, né, vai virar Imagina que se a mente humana fosse governada simplesmente pelo desejo, ou simplesmente pela imaginação,
ou simplesmente pela memória, ou simplesmente pela inteligência. Coisa boa, talvez daí não vai surgir, né? Porque quando a inteligência, ou até a memória, ou até o desejo, ou a imaginação, eles têm absoluta liberdade para fazer tudo o que querem, às vezes esse tudo que quer leva o espírito a lugares onde ele não quer estar, não vai querer ir. Então, diz Emmanuel, acima de todos esses departamentos surge o gabinete da vontade. E a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ou seja, a gente precisa, né, quando a gente coloca a nossa vontade, né, para governar os setores da mente, a gente direciona elas no sentido correto. E às vezes a falta de vontade produz a estagnação, e a estagnação, né, produz o que não é bem, é um mal. Né? Tudo que não é bom constitui-se, né, um mal. E sem ela, o desejo ele pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação de que a natureza lhe assinala, ela pode cair em deplorável relaxamento. E só a vontade funciona como um maestro e é suficientemente forte para sustentar, né, a harmonia do espírito. Vale ressaltar que esse livro de Pensamento e Vida, ele é uma cópia de um livro existente no mundo espiritual, e que no prefácio Emmanuel vai dizer assim, eu achei esse livro, não vai dizer com essas palavras não, mas ele encontrou um livro que seria extremamente útil para os encarnados e resolveu trazer esse livro que contém, né, o Pensamento e Vida, que contém todos esses mini mensagens, né, muito esclarecedoras, né, e bastante interessantes sobre o pensamento e vida. Então, vontade, existe uma questão do Livro dos Espíritos que coloca que às vezes a diferença, o que falta, né, às pessoas para querer o crescimento e tal, é justamente a vontade para vencer o mal, né? Então, o que é necessário para vencer o mal? Então, e os espíritos vão dizer assim, a vontade, ela está acima de tudo, porque muitas vezes a gente não quer, né? E a gente inventa 1000 meios de fugir, né, ao que é necessário. Então, a gente tem a liberdade de agir, a gente é responsável pelas essas ações, e a gente precisa da vontade para direcionar a mente assim dentro do rumo certo. Bom, e aí certa vez, né, Simão Pedro, ele vai perguntar a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Aí Jesus, ele olha, fica meio calado, ele mergulha assim numa longa meditação, mas o apóstolo começa a insistir. E aí Jesus vai responder com benevolência: a experiência tudo revela no momento preciso. Mas Simão volta bastante impaciente, né? Simão vai dizer assim: a experiência demora muito. E Jesus, né, esclareceu imperturbável, que diz assim: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. E calou-se Jesus e foram andando. Aí daqui a pouco, Pedro se encontra com... ele está passando, né, entre as figueiras, e de repente
ele escuta um farfalhar assim das folhas e logo já põe a mão na espada. Tem alguém ali. E aí ele já querendo assim partir para a briga, com forte irritação, ele vai dizer assim: deve ser um fariseu querendo nos ameaçar. Só que, na verdade, era André. E André, ele surge, né, de trás das folhas, né, e sorrindo, né, sorridente, e se associou aí à pequena caravana. Só que Jesus, ele volta-se para Pedro e diz assim: Pedro, nunca te esqueças que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, eles voltam a caminhar. Aí daqui a pouco, eles encontram um grupo que eles avistaram um levita que recitava as passagens da Torá e dirigiu-lhe a palavra. Só que Pedro aí foi assim bastante rude, bastante grosseiro. Ele se encheu de cólera e começou a brigar com o levita que estava recitando a Torá, e o levita saiu correndo. Só que o mestre voltou então para Pedro e disse assim: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? E Pedro diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado essa regra sublime agora há pouco, gritando ali com o levita? Então ele percebe, né, que já errou ali de novo, segunda vez, em menos de 15 minutos. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Eles continuam a caminhada. Aí daqui a pouco eles encontram uma pessoa chamada Teofrasto, judeu grego, que vendia perfumes, que informou sobre certos Zeconias, leproso curado pelo profeta, e que fugira para Jerusalém, acusando o Messias de falsas alegações. Aí Pedro não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara, e aí começou a uma longa, né, reclamações e amargurosos comentários amaldiçoando o nome de Zeconias. Aí depois que Pedro falou, e o Cristo pergunta: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até 70 vezes 7. Então, a dureza é um carrasco da alma. Mas alguns minutos e eles cruzaram com Rufo Gracchus, que era um velho romano semi-paralítico, desdenhoso, no alto de uma liteira. E aí Pedro vai dizer assim: o que eu não daria para curar aquela pessoa ali só para mostrar, né? Só para mostrar só para dobrar o coração dele a Deus. Aí Jesus volta-se para Pedro e diz: a vaidade é um verdugo sutil. Já estão percebendo, né? Para onde está indo. Então, daí alguns minutos, por fim, eles chegam a uma hospedaria, né, e começam a discutir política. Começam a reclamar da corte imperial, começam a reclamar dos romanos, e aí saiu parece os dias de hoje. Começou a falar mal um falando mal do outro, aí finda essa animada palestra, aí Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você já esteve em Roma? Aí Pedro diz: nunca. Porque você falou com tamanha desenvoltura que parecia que você morava junto do imperador. Estejamos convictos que a maledicência é um algoz terrível. Aí depois de passar por todas essas 1, 2, 3, 4, 5, em menos de uma hora, né, Jesus diz assim: em menos de uma hora, você estava me perguntando onde moram os nossos maiores adversários. Percebe que os nossos maiores adversários, numa única hora, apareceram já 5: medo, cólera, dureza, vaidade e maledicência. E a gente percebe que os nossos piores inimigos, eles moram dentro do nosso próprio coração. Dentro de nós mesmos será travada a maior guerra, a guerra maior.
É, essa guerra é uma guerra mental, né, que a gente trava. Quando você começa a perceber que os nossos maiores inimigos estão dentro de nós mesmos, a gente não vai buscar combater, né, o exterior, mas na verdade a briga ela é toda interior, né? Então a gente tem liberdade para pensar, a gente tem a força da vontade que direciona, mas sem uma autoanálise, né, sem um autodescobrir-se, sem se autoanalisar, muitas vezes a gente vagueia, né, para lá e para cá, refazendo antigos erros, sem colocar, né, a vontade como leme, né, diretor, né, dessa reforma, né, íntima. Às vezes o que muitas vezes falta, na verdade, é a vontade para direcionar isso. Então, quem tem enorme liberdade, normalmente surgem aí como o juiz é a nossa própria consciência, e a liberdade ela coloca assim, ela deixa livre, né, o espírito para escolher tal ou qual caminho. Quando a gente escolhe o caminho, os caminhos equivocados, vai dizer Emmanuel, que aí surge, quando fugimos ao dever, nos precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com as suas múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis, né, da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Colocado de outra forma, certa vez existia conta-nos André Luiz, né, que havia um espírito que veio do carnaval bêbado, e aí ele levanta, quando o pai, ele chega em casa, né, embriagado, aí o pai vai levantar a voz contra ele, né, vai reclamar da conduta dele, aí o rapaz, ele dá uma esbofeteada no pai. E André Luiz vai dizer assim, ainda cuspindo sangue, né, ele amaldiçoa essa mão, que ela se resseque. E aí esse espírito, depois ele sofre um acidente num bonde, perde o braço, só que aquelas palavras colocadas, né, que tem o peso assim de quase de uma maldição, entre aspas, ele introjetou, né? Então o espírito, ele tinha a sua culpa e ele atribuiu, né, as palavras a uma maldição que tivesse recaído sobre ele, a ponto de, quando ele chega no mundo espiritual anos depois, ele traz o braço ressequido no perispiritual, né, um braço todo como se tivesse secado. Então, e aí quando ele reencarnaria, né, naturalmente, isso plasmaria para o novo corpo físico, e ele provavelmente teria algum problema no braço, ou alguma coisa assim, que se refletiria futuramente no corpo físico. Então, essa culpa é tudo que a gente tem que combater, né? Porque voltando, né, só para a gente não perder o fio da meada, se a gente gosta de infinita liberdade, mas que a gente precisa da vontade para a gente identificar a responsabilidade, quando a gente age mal e aquela culpa se transforma numa brecha, e aquela brecha se transforma numa como é que chama, num abscesso, como a gente tem um abscesso no dente, e aquele abscesso se transforma em André Luiz, ele sempre usa esse termo, em que você cria um campo magnético em circuito fechado, que o espírito ele sempre fica reforçando aquela culpa, e aí ele cai, né, naturalmente em dificuldade. O que a gente... Esse seria o exemplo ruim. Qual é o bom exemplo, só para fechar aqui a noite de hoje? O bom exemplo, aí a gente pode lembrar Paulo, que tinha todos os motivos
para sentir culpa, que ele foi o maior perseguidor do cristianismo antes dele se transformar Saulo foi o maior perseguidor do cristianismo, que levou à morte de Saulo, né, que ele queria, na verdade, acabar com todo, levar à morte de todo o colégio apostolado inteiro. Mas aí ele não consegue e diz, pelo menos Saulo. Então, pelo menos Saulo, você vai me deixar apedrejar porque ele feriu minha honra. Depois que ele se transforma em Paulo, na estrada de Damasco, ele passa 1000 dias refletindo, estudando, né? E quando ele retorna ao convívio dos homens, retorna à família, para se colocar como cristão, ele só recebe pedrada. Ele diz que ele é louco, então, e aí ele cai numa depressão profunda. Ou seja, ele tinha tudo para ser, talvez, deprimido. Mas não era esse a índole, né, de Paulo. A primeira coisa que Paulo pergunta, né, ao Cristo, né, o que queres que eu faça? Não pergunta assim, ele não reflete, não para refletir nos próprios erros, na própria culpa, mas, Senhor, o que queres que eu faça? Ele age, né? Ele percebe que ele tinha colocado a sua vontade numa direção e agora ele dá 360 graus e coloca a sua vontade numa outra direção. Mas nesse momento em que ele está extremamente deprimido, ele tem um sonho, e aí vem Abigail, que é o grande amor da vida de Paulo, e aí ele, em pensamento, vai perguntar: o que fazer para adquirir compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, responde Abigail. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Está tão em voga hoje em dia. Espera. Fé, né? Em outras palavras. Com terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar sempre pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, extremo de caprichos pessoais. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí Abigail coloca: perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. É um primoroso, né, roteiro, né, de vida, né? Sempre que a gente tem, né, se a gente gosta de liberdade de pensamento, mas essa liberdade ela não pode ser absoluta, porque senão a gente recai, ou a gente vai utilizar a nossa liberdade, como saiu uma sentença essa semana, a gente vai usar a nossa liberdade para ferir ao outro, né? Ele usou a sua liberdade de expressão para ferir ao outro e por isso é condenado. Então a gente tem, enfim, limitada liberdade, mas aquela liberdade ela precisa ter responsabilidade, e nessa responsabilidade, né, ela surge ao comando da vontade. E ao comando da vontade, né, às vezes a gente tem que vencer, né, os próprios inimigos interiores e os nossos inimigos interiores. A gente vence com roteiros, né, esse roteiro. Fica aqui só a título de comentário. O roteiro de Abigail, né, quando a gente estiver para baixo, lembra as palavras de Abigail: ama, trabalha, espera, perdoa. Bom, boa noite a todos. Era isso que a gente tinha para essa primeira parte do Livro dos Espíritos. Muito obrigada, Vinícius, pelas palavras, pelos ensinamentos que foram colocados aqui, pela sua apresentação. Realmente ela foi bem filosófica, vai nos deixar bastante coisas a pensar, principalmente nesse roteiro aí que pode ser um mantra para todos nós. E eu quero, então, agora passar a palavra para a Kátia, para dar continuidade aos nossos estudos com um livro, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, boa noite, né? Nós estamos felizes de estarmos aqui novamente. E nós não poderíamos deixar, nesse momento, de lembrar de todas as dores, de tudo que as pessoas estão passando e sermos solidários. Nós estamos aqui para estudarmos e procuramos, nesses estudos, nos fortalecer, para poder atravessarmos esse vale de lágrimas em que tem se transformado os nossos dias, mais para uns do que para outros, porque
cada um tem sua forma, né, de vivenciar, e existe a extensão das dores. E também nós temos um conhecimento que nos fortalece, que nos ajuda. Então, que nesse momento nós possamos pensar nisso e o quanto nós podemos, com os conhecimentos que nós já temos, embora poucos, mas eles são suficientes para confortar também as outras pessoas. Que a gente não se negue, que a gente se doe na medida do possível, que a gente não perca as oportunidades de levar um conforto, um ombro amigo, uma escuta, que a gente não confunda isso também com doutrinação, porque às vezes a gente quer levar algum conhecimento para o outro e acaba até aquela pessoa não compreendendo, não aceitando, e ficando até meio chateada com a doutrina, com a gente. Então, que a gente saiba realmente medir as nossas palavras e também saber, basicamente, escutar e acolher aquele sofrimento do outro, sabe? Se mostrar realmente com empatia. E foi estudando um pouco que a gente ficou pensando nisso. Interessante é que hoje nós vamos falar comentar, né? Então, ajuda-te e o céu te ajudará. É o primeiro texto. Nós vamos lendo e vamos comentando algumas coisas. Antes disso, eu queria só fazer a ponte, né, do que realmente esse estudo pode nos trazer. Eu tenho feito isso e tem funcionado. Quando a gente for estudar, usar de palavras-chave do que é que aquele texto poderia trazer para a gente. Quando a gente faz qualquer leitura, né, no processo de letramento, é isso que a gente vai aprendendo, desde a alfabetização até a conclusão, mais ou menos, do Fundamental 1, nós estamos em processo de letramento, ou seja, de compreensão também do texto, compreensão das linhas, das entrelinhas e além das linhas. A intenção do autor, o que é que do autor tem ali impresso com relação à vida dele, a ideologia dele, porque todo enunciado traz uma ideologia, já dizia o filósofo Mikhail Bakhtin, né, com muita propriedade. Ali está demonstrado mais ou menos o viés do que a pessoa quer dizer. E esse letramento, essa percepção, ela vai se aprendendo com o tempo. Quanto mais a gente lê, e não só lê as letras, mas a gente lê o texto oral também, a gente ouve, decodifica, e não só decodifica, a gente interpreta. A gente vai assimilando as coisas aos poucos e fazendo links. Toda leitura que a gente faz, seja do texto oral ou escrito, a gente vai fazendo inferências. Ou seja, vai conectando com outras coisas que a gente já viu antes, que existem na nossa memória. Foi muito bom o Vinícius ter trazido, né, esse quadrinho dos departamentos da mente humana, que nos foi trazido por Emmanuel em Pensamento e Vida. Foi muito bom, porque realmente ali na nossa memória, olha, vão aparecendo esses clichês dentro de tudo que a gente vai lendo. Por isso que ler é uma coisa interessante, abre um leque para a gente de visão, que é diferente, né, das coisas quando são trazidas já prontas, mastigadas. É um entretenimento e, ao mesmo tempo, é uma viagem, né, pelas nossas experiências e pelos nossos sentimentos, por tudo aquilo que a gente ainda tem na gente, seja consciente ou inconsciente. E o inconsciente é muito, muito, muito maior do que aquilo que a gente traz no consciente. E é bom a gente trabalhar, porque no inconsciente é que estão guardadas aquelas coisas que a gente precisa realmente trabalhar, a gente precisa rever, a gente precisa fazer com que a nossa reforma, né, íntima, com que a nossa construção enquanto pessoas, ela vá a partir dali para uma coisa proveitosa, né, sem se deter nas culpas, como o nosso irmão Vinícius também frisou, mas que a gente arregace as mangas e trabalhe. Então, esse tema, buscar e achareis, os itens 1 a 5, que trata justamente desse subtítulo, ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos ver o que é que ele remete a gente, assim, no momento em que a gente vai lendo todo o texto, ele remete aos seguintes temas, que são afins, que a gente pode trabalhar também dentro desse texto,
que a gente pode estudar e pesquisar mais. Sobre fé, né? Disciplina, a importância da disciplina, sobre resiliência, que é a nossa capacidade de adaptação às novas circunstâncias, sobre prece, a importância e como que a gente poderia se posicionar numa prece, a lei do trabalho e, consequentemente, do progresso, a reencarnação, né? A gente pode pensar nos aspectos da reencarnação, causa e efeito. Se a gente vê o efeito, a gente sabe mais ou menos o que é que pode ter dado causa aquilo ali. A meritocracia, que é a gente conseguir angariar, né, ou chegar a alguma coisa de acordo com nossos méritos, e não dada de mão beijada, de presente, porque sequer nós íamos saber o valor daquilo ali se a gente não tiver conquistado com o nosso trabalho. E o aperfeiçoamento, né, a questão do buscar a excelência. Eu assisti uma palestra uma vez de Mário Sérgio Cortella, e é interessante porque ele falava que nós não devemos buscar a perfeição, mas a excelência. E essa coisa de, eu dei o meu melhor, eu dei o meu melhor, ele não gosta muito desse termo, mas eu, particularmente, não penso exatamente assim. Mas o que ele quiser é que nós devemos dar a nossa excelência. A gente vai ter se doado totalmente aquele trabalho, a gente vai ter se aperfeiçoado e aberto brecha até para um progresso maior, para que depois a gente tenha mais a dar. E eu também gostaria de dizer os livros, né? Eu li também alguma coisa do Evangelho por Emmanuel, né? Que eu já apresentei esse livro e muita gente se mostrou interessada. Na verdade, é uma coleção que pega todos os comentários de Emmanuel que estejam reunidos em várias obras psicografadas por Chico Xavier, em sua maioria esmagadora, que tem a ver com os versículos do Evangelho. Então, vai indo na ordem, né? Mateus, esse mesmo é o Evangelho segundo Mateus, que é comentado por Emmanuel, em várias mensagens que ele deu nos vários livros, né, de sua autoria, como Reformador, Pão Nosso, Vinha de Luz e outros, né? Então, todos esses pesquisadores tiveram esse trabalho de coletar tudo que era daquele versículo, né, que Emmanuel falava, que tinha a ver com aquele versículo, e colocar ali. Então, é muito interessante para a gente. E também outro livro que a gente procurou ler, além do próprio Evangelho, claro, né, do capítulo dado, foi alguma coisa de Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, né, o médium, ditado por Hamed. Então, é muito bom e eu acho ele de uma clareza enorme. Ele é muito simples no falar, agora diz tudo, sabe? Ele consegue ter uma concisão que um dia eu ainda vou ter daqui a algumas encarnações. Então, veja só. O buscar e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos ver se a gente dá uma lidinha rápida para a gente ir comentando. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Então, isso daqui é bastante profundo, né? A gente pedir e se vos dará. Esse pedir, gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque, às vezes, a gente pede, né? Mas a gente nem sabe direito o que é que está pedindo. Então, a gente precisa pedir de acordo com as necessidades nossas de aprendizado, daquelas pessoas envolvidas, de acordo com o que for realmente necessário, com o que seja melhor. A gente pede nesse sentido. Agora, sempre que alivie as dores, que alivie essas consequências mais drásticas para a pessoa, que ela possa ter a compreensão também daquilo que está vivenciando, que ela possa manter a resignação, a fé, porque a gente sabe que quando a gente reclama, a gente está clamando para que aquilo se perpetue, aquele mal na gente. Então, a gente precisa realmente passar pelas coisas, vivenciá-las, mesmo que humanamente, né, sentindo dores. Está certo que a gente sofre, a gente chora e deve mesmo desabafar. A gente deve dar evasão a essa parte humana, mas a revolta,
se a gente pensar em cintila, a gente não vai aproveitar aquele aprendizado e ainda vai jogar fora uma bela oportunidade, né, para que a gente angarie mais forças, porque as pedras, elas existem no nosso caminho, sempre, elas vão existir sempre, e cada vez maiores, que a gente não pense que a gente venceu uma coisa e que vai vir somente brisa. Realmente a gente tem os momentos em que a gente repousa, porque nos é dado isso, a espiritualidade superior, ela nos ajuda para que a gente repouse um pouco a mente, para que a gente respire um pouquinho, mas ela sabe que a gente precisa ultrapassar novos obstáculos para aprender. Nós estamos aqui para isso. Vamos continuar lendo que a gente vai encontrar outras coisas aqui. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente. Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. E o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, daí, nós vemos já muito pano para manga, que é para a gente ver que, realmente, nós estamos aqui para progredir. Nós fomos criados para o nosso progresso. E progredimos tanto que hoje estamos na condição de seres humanos, já no mundo de expiações e provas, a caminho do mundo de regeneração, como diz o livro novo de Divaldo, né, no seu título, mas a gente ainda insiste em permanecer parado, sabe? Essa inércia que realmente deveria nos incomodar muito. A gente não deveria permanecer parado numa situação que não está legal ainda, que a gente precisa galgar novos espaços. A gente quer o resultado sem ter o trabalho. Aquele trabalho necessário para que a gente chegue lá, para que a gente mereça o resultado. Geralmente, a gente quer adquirir coisas, a gente quer estar em situações, né, de uma felicidade, muitas vezes até ilusória, ou real, mas a gente não faz por onde. Então, a gente precisa, primeiro, ter as condições para isso. E também a gente, através das dificuldades, né? Interessante que um amigo meu, ele hoje me passou uma mensagem, ele sempre faz de autoria dele e passa para as pessoas todas que ele tem nos contatos dele de WhatsApp. E hoje veio a calhar com um pensamento que eu tinha tido com relação às intempéries, né? Fazendo a comparação com as crises da vida, com essas dificuldades que a gente passa, com as intempéries, né? Então, graças às chuvas, vamos dizer assim, é que o homem foi aperfeiçoando os seus telhados, a sua forma de cobrir o local onde eles moravam, a sua forma de abrigar a família, né? A si e a sua família. Abrigar também como proteção para os animais, os predadores. Então, a gente realmente, aos poucos, a gente vai evoluindo na medida em que as necessidades vão surgindo. Nós estamos passando por um período de muitas necessidades que realmente vêm a mostrar para a gente o quanto a gente ainda tinha que aprender e ainda tem que aprender. Está escancarando a situação nossa ainda de aprendizes que a gente cruzou os braços um pouquinho, a gente deixou a vida passar, perdeu oportunidades de aprendizado, mas é para agora a gente não olhar para trás, a gente precisa arregaçar as mangas, dar as mãos às outras pessoas e seguir em frente, aprendendo o que a gente precisa. Uma pessoa minha conhecida que teve Covid, ela estava dizendo que até a alimentação, ela agora só está comendo coisa natural, porque ela, quando come alguma coisa que tenha tempero artificial, né, que tenha algo assim que não é legal para o organismo, ela sente as consequências no paladar, no olfato. E são inconveniências assim enormes, mal-estar. Ela começa a passar mal depois que ela teve esse problema.
e está se recuperando, né? Mas ela está tendo isso. Então, é uma forma também de forçar a gente a ter uma alimentação melhor. E não melhor no sentido do gosto, né? Do prazer, do sabor, mas uma alimentação que realmente traga para a gente nutrientes e saúde para as nossas células, para os nossos tecidos, nossos órgãos. A gente não pensa tanto nisso. E agora a gente está sendo obrigado, sabe, a pensar. Porque quando a gente não aprende pelo amor, a gente vai ter que aprender pela dor. Então, muitas coisas a gente está aprendendo. É claro que tem muito sofrimento. E a gente precisa ser solidário com as pessoas. A gente precisa dar as mãos nesse momento e orar. Pedir e obtereis. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação. Olha aí. Dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. Então, foi isso que eu achei aqui no livro de Hamed, justamente uma citação sobre isso. A busca do melhor. Falando justamente sobre esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, e tirado do próprio Evangelho de Jesus, né, do Novo Testamento. Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito, a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotado. Então, a gente, intencionalmente, a gente não erra, entre aspas. Quando a gente sabe que está errado, porque nós temos o conhecimento, aí a gente está errando de fato e a gente vai sofrer as consequências e precisamos assumir as nossas responsabilidades. Às vezes a gente teima, mas muitas vezes a gente não tem noção do tamanho do erro que está cometendo, porque ainda nos falta nos apropriarmos daquele conhecimento. Então, é aquela escalada, né? Primeiro vem o saber, depois vem o saber fazer, que é a gente praticar, né, de alguma forma, e depois é que vem a apropriação daquilo. A gente testa o que a gente já sabe, já incorporou de fato, já se apropriou daquilo ali nos momentos de reação, nos momentos de intimidade, como a gente já havia comentado de outra vez aqui. Então, a gente vai realmente ali mostrar quem a gente é, até que ponto a gente já chegou dentro do que a gente precisa aprender. E, às vezes, a gente se decepciona, talvez até na maioria das vezes, eu me decepciono comigo, com as minhas reações. As ações, às vezes, a gente mede, a gente calcula e a gente tenta fazer da melhor forma. Mas as reações, nelas, a gente mostra realmente até que ponto a gente já aprendeu e já apreendeu aquilo ali. Então, é mais ou menos isso que ele fala nesse parágrafo. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifacetárias vivências anteriores. A princípio, passamos a vivenciá-las superficialmente. Aos poucos, vamos analisando-as e assimilando-as entre processos de reelaboração, para só depois passar a integrá-las, em definitiva, em nós mesmos, isto é, a incorporá-las por inteiro. Então, esse é o nosso progresso, né? O nosso processo de progresso, de aquisição de conhecimentos, não só de conhecimentos, mas aquisição da moralidade. Então, primeiramente, a gente vai se utilizar dos instintos, a gente vai estar mais perto do animal, né? E nós temos a natureza animal e temos a natureza humana, como a gente já comentou também. Principalmente, isso daí tem sido um conhecimento milenar. Muito antes do cristianismo, né, do Cristo vir trazer essas verdades, já existia muita coisa nos Vedas, do hinduísmo. E no hinduísmo existe uma trindade também. A trindade dos deuses, né? Eu posso até ver aqui para a gente. Pronto. Existe Brahma, que é como se fosse o Deus Supremo, que é o Deus da criação. Que ele lida com a criatividade, o intelecto, as artes, a música. Vishnu, que é a conservação, né? Que seria o Dharma também, né? O trabalho do bem, o trabalho da construção, a conservação daquilo que Brahma criou. E
também a questão da ordem, da retidão, ou seja, a disciplina e a verdade. E Shiva, que é o deus da destruição e da transformação. Quer dizer, nós sabemos, nós estudamos no Livro dos Espíritos que existem as leis. E uma delas é a lei da destruição. Essa destruição, que a gente acha ser destruição, na realidade é um processo de transformação. Sempre para o progresso, para que o ciclo da vida, o ciclo desse aprendizado continue. Para que nada pare, né? Nada é parado. Tudo vai se transformando, tudo vai seguindo uma gradação rumo à luz maior, que é Deus. Então, trazendo para a gente, né, a nossa natureza humana e a animal. Então, quando a gente deixa predominar a natureza animal, nós já somos seres humanos. Então, a gente tem que procurar as coisas da natureza humana, que elas vão nos levar para cima, são verticais. E as coisas da natureza animal, elas são horizontais. E são necessárias ainda. Tratam também das nossas necessidades fisiológicas e de coisas da natureza animal, porque nosso organismo ainda é animal, ainda é material. Então, tem muita coisa que a gente precisa, mas a gente não pode animalizar as coisas que a gente necessita também no corpo físico. A gente precisa espiritualizá-las, moralizá-las, porque nós temos racionalidade e nós temos sentimento, diferentemente do animal. Então, quando a gente olha para a criação somente no sentido animal, a gente só vai pensar no sexo, na reprodução. Mas se a gente olhar na parte humana, a gente vai pensar no estímulo às inteligências todas, como um todo, a criatividade e a prosperidade, que essa criatividade vai gerar. Nós somos cheios de necessidades, né? E isso é bom, porque a gente está sempre aprimorando as coisas. Nós estamos falando aqui por um aparelho, veja só a distância, e isso daí está sendo possível graças a essa necessidade humana de aperfeiçoar cada vez mais as suas invenções, aquilo que já existe. E a gente vai se aperfeiçoando com o tempo, vai progredindo, a gente não parte do zero. Mais uma prova da reencarnação, que é outra lei, não é? O investimento, generosidade, planejamento está ligado à lei da conservação. Isso tudo é muito positivo. Mas se a gente só olhar para o lado animal, a gente só vai pensar na avareza, na inveja, no acúmulo, ligados a essa parte da conservação. E se a gente só pensar na natureza animal com relação à lei da destruição, a gente só vai focalizar na violência, como se ela resolvesse alguma coisa. Mas não, né, da lei da destruição, ela vai trazer renovação, renascimento e ressignificado para as coisas. Então, veja que desde daquela época já tinha sido dada por intuição à humanidade, né, a uma parte da humanidade que segue o hinduísmo e grande, né, no mundo todo até hoje, esses ensinamentos, e que Jesus veio ratificá-los todos, né? Não só ratificar, mas trazer novas coisas, tudo isso banhado pela lei do amor. Eu achei muito bonito essa lembrança de Abigail, né? Falando para Paulo, primeiro ame, depois trabalhe, né? E é isso, a gente precisa realmente mentalizar isso. Bom, andando mais um pouquinho depressa, só faltam 7 minutos. Na infância da humanidade, aplica sua inteligência, senão a procura de sua alimentação. A gente já viu, né? Então, veja, que o homem, graças à sua insatisfação natural, né? Não é insatisfação de estar enjoado, sempre reclamando, não. É insatisfação de querer sempre mais, não ficar satisfeito, parado naquilo, porque a gente não pode, a gente deveria ser insatisfeito assim moralmente também, né? Não só nas coisas da inteligência, mas a inteligência ajuda também na ignição da moralidade. A gente vai se aperfeiçoando e esse aperfeiçoamento vai nos trazendo reflexões, como hoje. Esse aperfeiçoamento nos trouxe o celular que nós estamos utilizando para nos comunicar de maneira positiva, para a gente fazer reflexões boas, não é? Então, veja só, a importância da educação nesse processo, porque a educação ela vai perpetuar os conhecimentos que o homem já adquiriu, vai passar para as novas, tendo progredido, né? São espíritos em evolução, e eles vão aperfeiçoar mais aquilo ali. Se não houvesse a reencarnação, como é que ia ser? Se não houvesse esse aperfeiçoamento do espírito sempre.
E outra coisa também que nos chamou a atenção são as leis, né, de causa e efeito. E esse nascer de novo, que fala aqui também, nesse capítulo 25, fala que a gente vem da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, nós viemos da barbárie, ainda quando só alimentávamos o instinto, a natureza animal, passamos para a humanidade, né? A gente precisa trabalhar essas questões humanas, a racionalidade e o sentimento, para chegarmos, depois dessa ignição que nós demos, tecnologicamente falando, a questão das inteligências que vão se desenvolvendo cada vez mais, a nos trazer a moralidade, que vai vir justamente nesse período de regeneração da humanidade, ela vai eclodir, né? Essa parte é a que vai se evidenciar para que o mundo se transforme, porque somos nós que vamos fazer o mundo de regeneração. Eu digo nós, na melhor das perspectivas com relação a mim, mas eu posso nem estar aqui por não ter condição. Aí eu vou voltar, vou repetir de ano em outro local, mas vou estar sempre progredindo e ajudando os outros. O importante é isso. Então, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedra sobre os teus passos. Mas elas existem para que a gente aprenda a ultrapassá-las, a caminhar sobre elas e a galgar novos espaços. Então, gente, são reflexões maravilhosas que são feitas nesse primeiro texto. Ajuda-te e o céu te ajudará. Deixa eu ver o que eu sublinhei mais. Tal é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, vamos prestar atenção no que a gente busca. Nosso irmão Vinícius também falou na questão de André Luiz. André Luiz fala nas formas de pensamento, tudo que a gente cria com o nosso pensamento. E aquilo fica ali, na nossa psicosfera, ou na nossa aura, né? E é no sentido espiritual também da coisa, e no sentido da matéria em espírito, do mundo espiritual. A gente se encontra, quando a gente se desdobra, ou mesmo em outros momentos, a gente se encontra com aquilo que a gente cria. Então, vamos ter muito cuidado com o que a gente busca, porque busca e acharás. Então, a gente precisa buscar a paz interior, e essa paz vem quando a gente sabe que fez o que devia ter feito, quando nós temos a consciência tranquila de que a gente fez o melhor possível, de que a gente não virou as costas a quem estava precisando, a gente, de alguma forma, a gente ajudou alguém, a gente se ajudou, a gente se perdoou, a gente não se deteve na culpa e nem deixou ninguém aprisionado na culpa, que a gente pensa que está aprisionando o outro, mas está se aprisionando assim, né? A gente se libertou. Eu ouvi uma frase de Nelson Mandela que me lembrou das lições que a gente está estudando do Livro dos Espíritos atualmente sobre a lei da liberdade. Ele disse: se eu saísse da prisão com ódio, com rancor, querendo vingança daqueles que me puseram aqui durante 28 anos, se eu saísse com isso tudo dentro de mim, com essa mágoa, com esse amargor, na realidade eu não estaria livre, eu estaria preso ainda. Porque, na realidade, gente, a liberdade ela está na nossa consciência. Então, vamos sempre pensar nisso. Eu queria só ler um pedacinho aqui de Emmanuel, que eu marquei para que a gente pudesse refletir um pouquinho. Ele fez esse comentário. Ele fez esse comentário. Eu vou ler o menorzinho, porque senão não vai dar tempo. Eu vou ler o menorzinho. Batei e abri-se-vos-á, que está no livro Reformador. Batei para o Evangelho não traduz mendigai. Significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem. Não basta pedir para receber. Não basta esperar para encontrar. A súplica sem trabalhar costuma ser preguiça da mente. E a esperança que não opera é sempre inércia da alma. Tomemos assim a nossa tarefa de cada dia por bendito instrumento com que devemos recorrer às fontes da vida. Atendamos ao nosso dever, por mais doloroso e pesado, com alegria no coração. Como quem sabe que o direito é algo que devemos obter através da obrigação bem cumprida. Batemos com o nosso trabalho incessante e benéfico às portas do progresso e da fraternidade. E o Senhor realmente nos responderá com as bênçãos eternas
do amor e da sabedoria. Então, que nós busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos compartilhar tudo isso que a gente vê na doutrina, que nos fortalece, com os nossos irmãos de caminhada, para que eles também possam se fortalecer. Mesmo que a gente não fale em doutrina espírita, mas que a gente fale no Evangelho de Jesus. Se ele não crê em Jesus, que nós falemos na positividade, nos pensamentos, na física quântica, mas que a gente leve para eles essa mensagem de que buscando a gente acha. Agora, buscando sem sofreguidão, vibrando na abundância e sempre na gratidão, porque nada é por acaso e tudo é para o nosso aprendizado. E nós vamos continuar, os problemas passarão e nós somos imortais. Eu queria agradecer a vocês e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco e que a gente possa se lembrar sempre, nas nossas preces, de mentalizar uma luz sobre os hospitais, os profissionais de saúde, as pessoas, que a gente possa sempre, sempre, sempre estar assim, emanando luz, para que esses fluidos possam ser aproveitados em prol da coletividade. Que assim seja. Obrigada, Kátia, por essa excelente exploração aí do tema, que nos levou a fazer várias reflexões, que a gente possa levar isso para nós, nosso dia a dia, no nosso coração, né? Tanto que nos foi falado aqui por Vinícius, quanto por Kátia, que foram temas incrivelmente interligados um ao outro, né? Um falando da necessidade da nossa reforma, de amar, trabalhar, de ter fé, outra falando que a gente precisa procurar para encontrar, né? E isso se faz através do trabalho e da fé, né? Isso é muito importante. Então, eu queria agora agradecer a todos que estiveram participar aqui do nosso estudo e convidar para fazermos a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, mais uma vez te damos graças pela oportunidade desse momento de estudo, esse momento de reflexão, de tantas ideias que vieram às nossas mentes, cada palavra que foi colocada aqui pelos nossos irmãos, cada uma delas teve um significado diferente no coração de cada um de nós que acompanhou essas palestras. Que nós saibamos, com clareza, com harmonia, trabalhar internamente essas palavras, essas reflexões que vieram para cada um de nós. Que nós possamos, assim, melhorar a nossa jornada, a nossa caminhada, sempre com fé e com esperança de estarmos no caminho correto, no caminho da caridade, da fraternidade. E assim, querido Mestre, queridos irmãos da espiritualidade superior, aos irmãos trabalhadores espirituais da nossa fraternidade espírita de aldeia, agradecemos pela oportunidade que tivemos neste momento e pedimos para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Livro dos Espíritos desta noite. Que assim seja. Que todos retornem em paz e com saúde aos seus lares.